surpreendendo a equipe rival. O que dá para falar dessa reta final, desses 2 jogos com o Inter e a importância de utilizar essa estratégia que deve ter sido fundamental para avançar de fase e chegar à final? Foram uma partida, uma decisão de... Está desligado o microfone? Não, pode seguir, professor, é baixinho. Uma decisão de 2 tempos, né? Quando a gente finalizou o primeiro jogo lá, sabia com os atletas que o resultado de empate deixava a partida aberta, porque a gente sabia que jogando dentro dessa casa Internacional ia tentar nos pressionar desde o primeiro momento, e a gente não poderia fazer diferente que senão a mesma estratégia, né, jogando fora de casa. O Internacional, com todo o seu talento, com todo o seu investimento, com um bom treinador que desde a Libertadores lá de 2016, quando me enfrentei com o Cudê no Rosário, admiro os seus trabalhos, a forma como estrutura suas equipes, mas para essa estratégia de jogo a gente sabia que o Internacional, quando monta a segunda fase de construção do jogo, né, ele acaba empurrando o adversário para trás. Né, se seria importante mesmo fora de casa a gente estar compactado, né, se não permitir que ele conectasse seus principais jogadores, para abastecer os seus jogadores mais decisivos, né, preenchendo o meio, né, tendo uma pressão alta ao portador da bola, sobretudo no meio campo, para que Wanderson, para que Maurício, para que Bustos tocasse menos na bola. Né? Tem uma teia de interação característica do time internacional que a gente se propôs fazer com que o Internacional trocasse esse caminho que ele chega aos seus jogadores decisivos. E esse outro caminho poderia ou não ser menos decisivo na partida. Né? Isso que felizmente aconteceu nos 2 jogos, né? Também com imposição física, né? Com imposição técnica. Né? Penso eu, né? pelo que produzimos, embora tenhamos vencido nos pênaltis, que valoriza muito, poderíamos ter decidido a partir do nosso favor ainda no primeiro tempo. Roger, o que representa para ti e para o Juventude, em especial, essa classificação contra um adversário que era considerado por muitos o grande favorito para ganhar o campeonato nessa temporada? Para mim, representa que 2 anos depois de vencer o Rochão, estou novamente como finalista da competição. Né? Para o grupo que a gente está montando, é a oportunidade de fazer história no clube. E para o Juventude, como instituição, voltando à Série A, podendo já estar disputando uma final de campeonato gaúcho, mostra que o planejamento tem sido bem feito e que esse aqui não é o final, é o começo de um ano que tem muito ainda a se desenrolar até o final dele. Oi, Roger, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Queria te perguntar, primeiro, sobre essa tua retomada como treinador e já chegando numa final de Campeonato Gaúcho com o Juventude, mas te perguntar também a sensação do Roger de chegar a essa final à frente do Juventude, como tu te sente sendo o líder desse time que teve, em certo momento, seus altos e baixos dentro da competição, mas que hoje derrubou o favorito dentro aqui do Beira-Rio. Os altos e baixos, eles são normais no campeonato. Não pode os altos e baixos, o ambiente externo, querer eliminar os altos e baixos, tirando o treinador. Como há 15 dias atrás, internamente eu estava muito fortalecido, mas internamente eu sei que estavam pedindo para que eu saísse. Então, isso é uma construção, não se consegue em 2 meses. Isso é um trabalho que no futebol brasileiro, se pede urgência sempre, mas não se consegue urgência sem tempo para trabalhar. E a sensação é de, até esse momento, o dever cumprido. Mas nós queremos mais. Fiquei 1 ano parado, dei aula na CBF, reciclei, estudei, me considero um profissional competente. Estou à frente de um grupo de jogadores que tem muita fome. Isso ficou muito mostrado desde o primeiro jogo, embora a estabilidade tenha gerado um pouco de
instabilidade no trabalho, mas os resultados voltaram a aparecer, né? E isso valoriza todos. Roger, qual é o teu papel nesse processo e principalmente na conquista de hoje? Porque no primeiro jogo as pessoas falaram muito da marcação alta, mas muitas vezes o Juventude baixou o bloco e marcou bem também com o bloco baixo, né, no médio. E hoje de novo, né, 10 minutos altos, depois baixa e controla sempre o Inter, o jogo todo praticamente, e joga também. Só que hoje tu ficou esfacelado, tu perdeu o João Lucas, tu perdeu o Bosa, tu não tinha Oyama, não tinha Mandaca. Como é que tu conseguiu criar soluções para manter, né, ao longo de 200 minutos um time tão equilibrado e tão competente ao longo dessa semifinal? O treino, o feedback do treino, o feedback do jogo, né, as correções, né, a conscientização. Quando deu para trabalhar, abrir essa semana, a gente corrigiu algumas coisas do outro jogo. O que eu disse para os atletas é que nós íamos descer quando o Internacional conseguisse desenvolver. Mas a gente gostaria de voltar para o bloco médio para dali conseguir entrar para o bloco alto novamente. Se, dependendo das ausências, o que é valorizar é o trabalho. Todos treinam tudo no meu dia a dia. Se tem algo que eu não vou deixar de fazer, é justamente dar o mesmo alimento para todos os jogadores. Porque em algum momento da minha trajetória, um colega entrou no campo e depois o treinador cobrou dele porque ele não tinha feito o que ele tinha pedido. Ele disse que no trabalho tático ele estava chutando bola atrás do gol. A partir daquele momento, eu disse que todos os meus atletas vão fazer todo o meu processo, dependendo da idade. E isso, o resultado disso é que, independente de quem entra, o G1, o G2, o G3, todos vão ter os mesmos princípios, os mesmos comportamentos. Por isso que, independente das ausências, a gente viu uma equipe organizada nos 2 jogos. A gente fala muito sobre utilizar a base, né? E hoje o Pará entra durante o jogo, o Kelvin bate o último pênalti, o pênalti da vitória. Como é que é também a utilização desses jogadores e da importância, principalmente do Kelvin, entra ali no final e faz o pênalti que leva o jogo ao final? Eu trabalho com um percentual que o ideal para que tu tenha no campo é 30% dos jogadores no campo vindo da base, pelo menos, e 50% dos jogadores no banco vindo oriundos da base. Em todos os lugares que eu estive, quando tive a oportunidade do trabalho ser mais longo, que te permite essa evolução, eles vão estar presentes no meu trabalho. Essa semana vão descer 2, vão subir mais 2, e a rotatividade ela vai acontecer para que eles tenham a vivência do trabalho profissional, evoluam aqui e continuam evoluindo lá embaixo. Então, isso eu falei para o Kelvin no final, que ele estava de parabéns, coube a ele, porque ele se resignou a trabalhar. Nos ajudou na lateral direita quando precisou, mas eu também devia a ele a oportunidade dele poder disputar a posição dele no dia a dia. Eu comecei a botar o Pará na lateral, na ausência de alguém a gente ter uma peça de reposição que conseguisse fazer, um jogador potente, que também se resignou a trabalhar desde o começo do ano sem em nenhum momento baixar a cabeça, e a oportunidade vem. Isso é o mais importante que eu digo para eles, que quando a oportunidade vem, ela bata a nossa porta, a gente não esteja de pijama deitado na cama, que ela pode vir a qualquer momento. Então, para mim é importante, faz parte da minha forma de trabalhar com o jovem, a mescla disso, que é mais importante, e é importante para o clube também, é ativo, é jogador identificado com a casa, que conhece a cultura do clube e pode passar para os demais que estão chegando. Roger, quando tu chegaste, eu lembro que eu te perguntei sobre a tua carreira recente, que era toda ela na Série A do Campeonato Brasileiro. A Juventude voltando agora para essa competição. E desde Bagé, é um Juventude com cara de Série A, se impôs em Bagé, que venceu bem na Copa do Brasil, e que fez grandes jogos contra o Inter. Qual foi a importância da tua presença também para trazer esse Juventude para a Série A, porque é um Juventude que vai sair do gauchão com cara de time que vai jogar essa competição, e também do Paulo Paixão, quanto que ele te ajudou, principalmente nesses momentos de instabilidade que o time passou? Só me permita discordar de ti, que eu não vejo só no Bagé,
As outras partidas, mesmo com as instabilidades, elas foram importantes, né? E eu me recordo que eu sempre falava das atuações, não dos resultados. E a gente conseguia aumentar cada jogo que passasse a janela de boas atuações dentro do jogo. A partir desse jogo, sim, talvez a gente tenha conseguido estender essa janela de equilíbrio, de regularidade dentro da mesma partida, né? 90-95% do jogo. Né? Eu acho que ainda há margem, né, para a gente evoluir, e daí a gente agregou, né, mais competitividade ainda, né, dentro dos jogos. O que eu falava em alguns momentos, não sei se tu se recorda, né, que eu falava da questão do jogo físico, né, que a gente estava com dificuldade de jogar contra equipes que tinham um pouco de jogo mais físico. Né, isso foi dada ênfase também no dia a dia, né, da gente ter os duelos defensivos, as disputas do jogo de corpo e sustentar, né, a pressão, né, do jogo mais forte fisicamente. Né, então essa foi a tônica dessa mudança, né, a janela aumentada e uma característica agregada. Né, com relação ao Paulo, esse sempre é importante dentro do trabalho, é o meu preparador físico, é aquele que me ajuda também a gerir o grupo, é um cara de 6 Copas do Mundo, né, de inúmeros títulos, né, coletivos e individuais, e que sabe se mover dentro do vestiário com a maestria, né, que poucos têm. Né? Então é fundamental dentro do meu trabalho. Boa noite, Roger. Parabéns pela classificação. E agora, como é que fica, Roger, seu coração, enfrentar o Caxias numa final local em Caxias do Sul, e enfrentar o Grêmio do Renato? O que esperar? Ser campeão, não escolha adversário. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória, Lucas Monaré, jornal. No meio-campo, muitas vezes se perde e se ganha jogo. O meio-campo do Inter no Campeonato Gaúcho tem sido muito debatido pelo destaque que vem ganhando com o Bruno Henrique, com o Arangues, com o Alan Patrick. Só que nesses 2 jogos contra o Juventude, você conseguiu criar uma estratégia para neutralizar esse meio-campo do Internacional. Eu queria que você comentasse sobre isso e também sobre uma figura em particular do teu time, o Kaique. Os antigos já diziam, né, que quem perde o meio perde o jogo, né? Isso é válido desde sempre. Ainda mais quando tem a questão de superioridade e qualidade na superioridade que o Internacional tem, né? O poder privilegia, né, jogadores que têm uma relação com a bola muito boa no centro do campo, procura, né, nesse trabalho, já foi diferente em outros, mas procura, né, sair com uma linha de 3 com lateral, para ter na amplitude um lateral direito que é ofensivo, que é o Bustos, e um ponta bem aberto, para fazer com que a linha defensiva de 4 ela fique preocupada com as amplitudes e o meio fique um pouco mais disposto para jogar. Né? Então a providência foi que a gente precisava estar compactado na largura e no comprimento. Né? Justamente pela compactação a gente conseguir marcar esses jogadores que teriam menos espaço para dominar a bola, teriam que dominar a bola dentro do corpo e sempre um pé na bola pronto para interferir. Às vezes tu não precisa roubar a bola limpa, um pezinho na bola, ali, um biquinho na chuteira, faz com que a bola fique disponível num espaço de campo que tem mais jogadores do teu time. Né? Então, num primeiro momento foi isso. E buscar neutralizar justamente aqueles jogadores que abastecem os principais jogadores de ataque. Né? Então, entrando no vestiário, a televisão estava aberta e eu vi alguém comentar lá na transmissão que o Inter não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar porque o Juventude não deixou. Né? A capacidade foi nossa, não foi porque os jogadores internacionais tiveram num nível abaixo tecnicamente, porque nós marcamos bem, nós nos propusemos a fazer e conseguimos fazer. É preciso valorizar. Né? O que nós nos propomos a fazer é a qualidade do nosso jogo, que nós não só marcamos, nós jogamos muito. Né? Quando tivemos a bola, tivemos coragem de jogar, desde lá de trás. Né? Se isso foi fundamental também. Né? Salientei, nós não podemos ir no Beira-Rio e nos defender lá embaixo. Se nós nos defender, a qualidade de jogador internacional mais perto da área, uma hora, acha um passe. Né? E isso acredito que tenha acontecido. Roger, queria te perguntar mais uma vez, uma coisa que deu para notar muito no Juventude nesse jogo foi, assim como nos outros, mas esse em específico, a questão mental. Teve uma preparação mental específica para o jogo de hoje, porque deu para ver que o retorno do
do intervalo, os jogadores continuaram confiantes e continuaram querendo estar com tudo ali naquele momento, inclusive os que entraram, né? O Nenê, quando entrou, principalmente por ser essa referência, mas deu para ver esse apoio. E eu queria te perguntar específico sobre a questão mental dos jogadores. Claro, já falou sobre a parte tática, mas a mental, a importância desse jogo de hoje. A mental e a emocional ela é trabalhada na atividade, né? Quando a gente propõe atividade e geralmente as atividades elas giram ali em torno de 1 hora e 2 horas de atividade. Nós, como sul-americanos, nós temos uma característica um pouco mais alegre, mais descontraída, né? Dizia o que eu falo para os atletas: não tem problema no intervalo da atividade, tu conversar, dar risada, mas na hora da atividade se concentra, né? Porque são momentos importantes e às vezes a gente não dá muito valor ao trabalho de concentração na atividade, né? E ela ser transferida para o jogo, mas a gente sabia, sobretudo, né, novamente, né, com a qualidade do time internacional, se nós não fizéssemos um jogo emocionalmente também estável, né, a gente teria problemas, né? O que eu sempre falo para os atletas é coração quente, cabeça fria, né? Lúcido, emocionado com o jogo, mas lúcido para tomar as melhores decisões, né? E, de novo, acho que aconteceu, a gente se manteve concentrado o jogo inteiro, né? Fizemos um jogo muito estratégico e a estratégia funcionou. Rogério, aproveitando para destacar a estratégia, no primeiro jogo a gente viu muito bem o Juventude saltando a pressão, sempre induzindo o Inter para jogar pelas laterais, para brigar pela primeira e segunda bola, os encaixes individuais do Jadson, do Kaique em cima dos volantes do Inter. E nesse segundo jogo, a grande questão do segundo jogo era controlar principalmente o jogo entre linhas do Inter, né? Com o Alan Patrick e com o Maurício. E aonde o Juventude conseguiu controlar muito bem, conquistou, pressionando bastante o portador da bola, o homem da bola. Então eu queria que você falasse como foi feito esse treinamento, como funcionou a sua estratégia no dia a dia para conseguir compactar a sua equipe e aí, consequentemente, controlar esse jogo do Inter, que combinações com o Alan Patrick, com o Maurício, gera muito jogo ofensivo do Inter. A orientação para o intervalo foi para que a gente cuidasse, principalmente na primeira linha, né, porque a gente não poderia permitir que o Luca baseasse a altura da nossa linha, né? Se pequenas buscas de profundidade, tu tenta proteger a profundidade e cria uma barriga, como a gente chama, as costas da defesa, as costas da primeira linha, na frente dos zagueiros, e os volantes têm uma tendência de defendê-la. Ao defendê-la, eles se afastam dos seus alvos para saltar na pressão. Então isso é importante. No primeiro momento que a bola andou 2 quadrantes para trás, anda 2 passos para frente, deixa 2 segundos do centroavante impedido para ele ter que voltar para o jogo de novo. Isso tu faz com que a compactação marque aquele espaço, né? Quanto mais a primeira linha está fechada, mais a segunda linha de marcação, que é a defensiva, que é dos zagueiros laterais, ela consegue se ampliar para pegar as amplitudes, porque ela tem confiança que a bola no chão não entra, né? É o que eu chamo da relação de 70-30, né? Se 30% da bola no chão não entra, quem está às costas pode ficar prestando atenção nas amplitudes, na profundidade, né? Isso não é para a estratégia de hoje, isso é como eu monto as minhas equipes, né? A estratégia de hoje justamente foi impedir ou dificultar a construção principalmente de Bruno e de Arangues, que são eles os principais abastecedores, né, dos jogadores da frente da segunda linha nessas costas, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer bem. Rogério, aqui, eu sei que ainda tem pela frente, claro, a final do Campeonato Gaúcho. Você já falou que o seu desejo é ser campeão, que não vai escolher adversário, mas eu queria saber do Roger, treinador do Juventude, a tranquilidade que dá olhar esses 2 confrontos que o Ju fez diante de um adversário de Série A e pensando nesse ano importante, né, que é um ano de primeira divisão para o Juventude, qual é a tranquilidade que dá para o Roger, treinador, olhar para o elenco e para o trabalho que vem sendo desenvolvido por você, pela direção, para a sequência do ano? Eu vou dar a tranquilidade que o colega mencionou, né, de que a gente fez jogos com o nível, né, que a competição exige, né, e eu acredito muito que o treinamento ele evolui o jogador, né. Durante muito tempo eu acreditei que eu deveria trabalhar com o futebol brasileiro, mas o futebol brasileiro não quer mudar na velocidade que eu desejo, né. Se trabalhar pelo atleta para ele evoluir, eu vou estar trabalhando igual na cadeia do futebol, vou estar ajudando o clube e por consequência o futebol brasileiro,
né? Então, o que dá de satisfação é justamente, né, perceber que os atletas ficam ansiosos para chegar no dia a dia do clube, ansiosos para saber qual a atividade que a gente vai proporcionar, porque eles sabem que esse alimento, né, vai fazê-lo estar bem nutrido no que diz respeito à tática, técnica, física, emocional. Né? E isso vai refletir no campeonato, que é um campeonato muito longo, é duro. A gente que já jogamos dois meses da temporada, o teu colega falou esse 4, 5, 6 desfalques que nós tivemos, né? Imagina um campeonato de 8 meses, né? Que é o ano inteiro. Vai ter outros jogadores que vão jogar, vai ter jogadores que vão jogar 2 jogos no ano, vão estar 30 minutos, né? A gente está agregando qualidade ao grupo também, né? Tudo isso para que a gente faça um campeonato brasileiro forte, né? Que o objetivo é manter o clube na primeira divisão. Obrigado, Roger. Obrigado, pessoal. Boa noite. Essa coletiva encerrada.